Tô falando, meu filho, isso aqui, ó. Aceleradores do Bem. Sem vinheta você não é ninguém, né, Silvia Castro? Ah, por favor, por favor. Merece Adoro tapete- minha vinhetinha. Você merece tapete vermelho. Ah. Merece tapete vermelho. Muito bom dia a Bom todos dia. que estão aí nos escutando, nos assistindo. Bora de mais notícias, de bons exemplos. Hoje eu até brinquei aqui nos bastidores, que eu ia trazer, vou trazer, na verdade, né, uma boa iniciativa de um projeto específico, mas sabe que o assunto podia render e eu poderia estar falando do engajamento do segundo setor, o quanto é essencial e quanto faz a diferença nós termos empresários e empreendedores conscientes como o Afonso, conversando com ele aqui para falar sobre o Projeto Palmas. E eu estou aqui descobrindo o empreendedor social que ele é Boa. também. Mas hoje vamos falar de Projeto Palmas, né, Afonso? Vamos falar de Projeto Palmas. Conta pra gente um pouquinho do que se trata o Projeto Palmas, como é que foi essa ideia? Bom, o Projeto Palmas consiste no seguinte: a gente sabe que existe uma dor e que é uma comoção sempre muito grande quando uma pessoa desaparece. Por que que isso é extraordinário do ponto de vista do desconforto? Porque o desaparecimento ele não tem fim. Quando você tem uma situação, um revés, um óbito, por exemplo, acabou. Nós vamos sentir ali bastante, mas a vida vai seguir. No desaparecimento, aquele desconforto vai perdurar no tempo e vai reverberar na família, nos amigos. E isso é uma dor que assola milhares de pessoas do país. Então, o Projeto Palmas é uma iniciativa que visa, eu digo que promover sorrisos, né? Buscar o reencontro, trazer pessoas de volta para o ambiente familiar. Ó, o Afonso conversando com a gente, Afonso Oliveira, ele é CEO do Grupo Anjos da Guarda, fundador do Projeto Palmas, que está se valendo da tecnologia justamente para reconectar pessoas, né, Afonso? Cara, o número que a Silvia trouxe pra gente, que é alarmante, né? O número de pessoas desaparecidas em Minas Gerais é imenso, né, Silvia? É imenso. Hoje contabiliza aí em torno de 700 famílias que estão em busca de algum familiar desaparecido. E aí o objetivo do Projeto Palmas é justamente esse, é conectar essas pessoas novamente às suas famílias usando a tecnologia. Quem tiver na live ou aí nas TVs pode acompanhar algumas imagens. Se trata de um carrinho amarelinho, com uma câmera em cima. No princípio, a primeira vez que eu olhei, eu falei, gente, será que isso é alguma coisa de mapeamento Ele da parece cidade? muito aqueles carros da né? Google que a gente vê na rua, né? Exatamente. Do Waze, aquele que escaneia as ruas, né, Afonso? Para tirar fotos e tal. E por que não, né? Uma excelente ferramenta de localização também, né, Afonso? Exatamente. A tecnologia que a gente colocou disponível para esse projeto, ela é uma tecnologia de última geração. Então, essa câmera processa as imagens a partir de uma base pública de desaparecidos. E se a gente tem ali uma acuidade, uma assertividade num percentual acima de 60%, eu começo a tratar isso com os nossos operadores da nossa central de monitoramento. E a partir de então, quando eu tenho 80%, aí você tem uma comparação visual ali, nós fazemos o comunicado à Delegacia de Referência de Pessoa Desaparecida. Esse é o protocolo que nós seguimos até agora e eu explico por quê. Quando a gente começa a aprofundar um pouco mais na questão do estudo e do que motivou o desaparecimento, você encontra diferentes vieses, né? Você pode ter o aspecto de violência doméstica, você pode ter a questão simplesmente de uma fuga emocional, você pode ter uma mudança de vida, você pode ter uma violência contra o idoso. Então, nós não ficamos confortáveis de fazer uma abordagem direta. Essa exposição da pessoa também, né? Você chega lá e... não, tô te procurando, bicho, você sumiu, né? Não é o melhor não cabe, caminho. né? Não. Ia gerar realmente um desconforto. Apesar do que, como nós estamos nos valendo de uma base que é pública e o Estado nos convida, né, a sociedade como um todo a participar do processo, isso seria perfeitamente aceitável se nós tivéssemos, quando eu digo competência, eu estou dizendo formação. Sim. Tá? Para isso. Agora, você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, pode participar de uma maneira muito positiva de uma ação de reencontro de pessoas. Por que eu digo que é simples? Um grande problema que nós temos encontrado nesse curto espaço de tempo de duração do projeto
é a falta de informação. Porque muitas vezes você tem um desaparecido e a família, amigos comunicam o mesmo desaparecimento. Então a base de informações fica contaminada. Né? Você tem muita informação para um único desaparecido. Em termos de estatística, você prejudica a avaliação das políticas públicas de localização de pessoas. Sim. Da mesma forma, o contrário. Você, às vezes, tem 2, 3 amigos que saíram juntos ou que realmente sumiram e a pessoa faz um único registro. E o problema, talvez, mais sério é a questão de você não fechar esse ciclo. Né? A gente, por estudos que a gente tem identificado, no intervalo aí de 10, 15 dias, é muito comum que a pessoa retorne, né? Várias pessoas retornam ao ambiente familiar. E não existe cuidado para que as pessoas façam também o registro de que aquela pessoa foi encontrada. Então, você contaminou uma base do Estado, o Estado está ali envidando esforços, poderia canalizar esforços para outra área e a gente está perdendo energia. Né? Isso é um problema. Quando é que a pessoa vai descobrir isso? Bom, ela está desaparecida. Quando ela vai querer fazer, solicitar uma emissão de um documento de identidade, por exemplo, tá? Ela vai precisar do Estado. Sim. E aí o Estado vai falar, opa, mas pera, Você tá não sumido. sumiu? Aparece primeiro, filho. Então, se nós sabemos de alguém que foi reencontrado, vamos fazer o registro, vamos buscar essa informação, né? Vamos dar informação realmente consistente para que a gente possa efetivamente conseguir promover sorrisos. Né? Ô, Afonso, deixa eu voltar um pouquinho na questão da tecnologia, que eu fiquei até curioso. Quando vocês têm ali esse sistema, né, com as câmeras, tem um identificador facial ali, uma tecnologia que faz essa identificação e faz essa comparação com esse banco de dados que vocês têm junto à Polícia Civil, por exemplo, e qual que é o grau de assertividade? A gente consegue falar ali, até hoje essa tecnologia já conseguiu identificar X pessoas aí nas ruas. Ótima sua pergunta. O que acontece é o seguinte, primeiro o nosso grande entrave foi identificar uma tecnologia que fosse robusta e que eu tivesse condição de processar no veículo. Então, esse veículo ele está dotado não só de uma câmera especial, tá? Essa talvez seja uma entre as 5 que está no Brasil, tá? Porque, até pelo investimento que ela requer, e a inteligência está nela, tá? Eu tenho ali uma base, ali na parte traseira do veículo, eu tenho uma alimentação de um DVR, tá? Eu tenho uma estrutura de internet. Então, todo o processamento ele é feito dentro do carro. Olha. Só que, obviamente, o operador, o motorista, ele não ia poder atuar nas duas frentes. Então, eu levo isso, só o resultado encontro, vai para a nossa central, tá? E a partir daí eu tenho um operador que fica dedicado. O projeto hoje a gente tem investido nele em média 20 horas por semana, tá? É um número que a gente tem dedicado exclusivamente para essa operação. Então, quando eu tenho uma assertividade, porque na comparação de imagens com a nossa base, o sistema faz uma leitura e estabelece pontos percentuais. Então, eu desprezo até 60%. Tá? Quando eu tenho um percentual, isso por protocolo, por estudos que a gente fez, e como eu disse, a gente está calibrando o sistema. Quando eu tenho um percentual acima de 60%, isso já vem para um operador, a gente fala que é um pop-up, né? Nós temos uma central de monitoramento que opera 24 horas por dia, aqui mesmo próximo da 98, e aí vai para um operador, por quê? Porque ele é um profissional que trabalha com isso, ele tem um olhar mais assertivo para para identificar pontos, né, que talvez tenham passado despercebidos e que eventualmente vão elevar a confiabilidade daquela imagem. E quando eu tenho acima de 80, aí fechou, deu bom. Aí fechou. Nós tivemos até agora 6 identificações. Há quanto tempo o projeto está implementado? Nós começamos a rodar efetivamente no mês de março. Que isso, bicho? O número é muito positivo. E aí a gente tem conversado com outros atores pelo seguinte, não é pretensão dizer que não é difícil ter uma contribuição, mas você tem que envolver diferentes segmentos,
algumas ações da estrutura pública mesmo. Estou falando no âmbito estadual, estou Sim. falando no âmbito Precisa municipal. ser bem amarrado, né, Afonso? Precisa. Agora, esse carrinho do Anjos da Guarda, do Projeto Palmas, ele está rodando só em Belo Horizonte? Como é que Só vocês em estão Belo fazendo? Horizonte. Por enquanto, o projeto tá aqui e a gente tem só um veículo. Exatamente. Mas a ampliação a provavelmente nossa ideia vem, né? é ampliar isso aí, tanto de posicionar câmeras fixas, Sim. quanto de trabalhar com uma identificação para a terceira idade, porque tão importante quanto você tentar localizar alguém é criar e envidar esforço para que ela não desapareça. Boa. Né? Muito bom. E aí tem uma provocação muito interessante que é a seguinte: foi sancionada em 2019 uma lei federal, 13.823, não vou chutar, mas eu acho que é esse número mesmo, e ela estabelece o seguinte: entre outras ações a cargo do Ministério da Justiça, ela estabelece a criação de um Banco Nacional de Desaparecidos, de uma Base Nacional de Desaparecidos. Sim. Sabe Deus o que aconteceu de 2019 para cá, certo é que a base não existe. Não fruiu, né? E aí, E é essencial ter essa base. é essencial, porque vamos combinar o seguinte, o fenômeno do desaparecimento, ele não tem fronteira, Não. né? E não tem raça, cor, classe. Não tem. Você tem até algumas características muito específicas. Por exemplo, dentro da base que existe, do que é mais próximo do que seria a realidade, né, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, ele é publicado em 2022, compilou dados de 2019 a 2021. Uhum. Ele trouxe que 52% é público masculino, 64% é público masculino, 52% raça negra. Tá? E aí você tem vários pontos de atenção que poderiam ser extraídos Sim, de uma base mais balizadores, consolidada. né? Ó, o Afonso, que projeto, viu, Silvinho? O Afonso Oliveira, CEO do Grupo Anjos da Guarda, conversando com a gente, e o idealizador do Projeto Palmas. É a tecnologia sendo usada, né, amigo? Aquele carrinho que você vê rodando pela cidade, antes ele mapeava ruas, hoje ele procura pessoas, busca pessoas e, por que não, une famílias. Afonso, obrigado por participar com a gente. Quem quer conhecer um pouco mais do projeto, tem caminho? Tem caminho, sim. Na página da Anjos da Guarda e nas redes sociais, de um modo geral, vocês vão encontrar uma série de informações e, principalmente, quando a gente fala o nosso objetivo é proteger pessoas em todos os aspectos, você vai encontrar lá dicas de comportamento, Boa. Você vai encontrar uma série de informações que, se aplicáveis no seu dia a dia, vão lhe gerar mais conforto e a desnecessidade até de um desaparecimento, por que não dizer, quando ele for voluntário. Silvia? Tá aí um grande exemplo, Muito né, bom. de empresário que pensou fora da caixinha, que viu uma forma de impactar ainda mais a sociedade. Um grandíssimo exemplo. E, claro, quem tiver mais exemplos para me dar, por favor, me escrevam para aceleradores@98fm.com.br ou no meu Instagram, Silvia Castro DC. Tem grande presença na próxima edição da Aceleradores, hein, Silvinha? Grande presença. Vamos conversar aqui com a nossa secretária de Desenvolvimento Social, Elizabeth Jucá, sobre o programa social que vai ser implementado no governo e que tem tudo para impactar todos nós. Muito bom. Como sempre, perfeito, impecável, Aceleradores do Bem. A gente fica por aqui. O Central 98 volta amanhã com mais informação de hora.